O início. Não foi numa igreja que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Um verdadeiro encontro com Jesus eu tive na minha casa. O aniversário da minha mãe, minha prima estava aqui, uma prima que eu quase não tinha contato, a Dani. Ela veio pro aniversário da minha mãe, eu estava num jogo de futebol, estava vendo em algum bar, cheguei meio bêbado, era um jogo do Flamengo nesse dia, eu não lembro que campeonato era, mas eu não estava bem. E aí eu chego aqui em casa com a Paola, conversar vai, conversar vem, a Dani quer fazer uma oração. Nessa oração Deus começa a falar. Eu não tinha tanto contato com revelação, profecia, né? Nessa época, tomei um susto com aquilo, porque Deus já revelava algo para Paola, dizendo que as coisas da vida dela só iam andar enquanto ela estivesse no caminho do Senhor. E depois que aquela oração acabou, fui fortemente impactado naquele dia, chorei horrores. Eu olhei para Paola depois e falei: Paola, Deus desceu na terra para falar contigo. Cara, a gente está fazendo tudo errado, a gente tem que se posicionar conforme ele falou. Eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei assim, impactado, né? E aí a Paola, como ela já tinha outros contatos com esse tipo de revelação e tudo mais para a vida dela, ela falou: não, mas isso aí eu escuto desde pequena. Aí eu olhei para ela e falei: esse que é seu problema. Talvez deva ser por isso que Deus realmente não fez nada ainda, né? Porque ele sempre está falando e você não toma uma posição. E dali em diante, ela também teve uma virada de chave, e aí decidimos andar em retidão. Cada um ali começou a buscar na sua casa, cada um buscando dentro do seu quarto, lendo a Bíblia, procurando a presença de Deus. A Paola perguntou para Dani: Dani, como é que eu faço para ser mais íntima dele? E aí Dani falou: leia a Bíblia. E depois disso foi um divisor de água nas nossas vidas, porque a partir do momento que eu ia lendo, cada hora Deus tirava uma camada de sujeira, uma camada de achismo da minha vida. Eu falei: Paola, a gente tem que andar segundo a Bíblia. A gente tem que fazer aquilo que está escrito lá. Eu falei: cara, depois de 5 anos junto com ela, tendo relações ativas, né, relação sexual ativa com ela, falei para ela: cara, vamos parar. Vamos seguir aquilo que Deus escreveu ali na Bíblia. E vamos renunciar a isso. E ela concordou comigo. Então, depois dali, até hoje, a gente está em renúncia, né, na nossa própria carne, até o dia do nosso casamento. Foi uma grande mudança nas nossas vidas, porque eu tinha problema com pornografia, era um vício que eu não conseguia largar, e aí você vai entendendo, né, que tudo no espiritual está atrelado ali, né? O sexo, pornografia, não tem como Deus te liberar para viver coisas maiores, algo maior relacionado à família, relacionado a ser homem, a ser uma mulher, quando tem muita sujeira em você. Quando Deus ele começa a te limpar, ele começa a te moldar para aquilo que ele preparou. Então esse foi um momento de preparo, um momento de mudança na minha vida, aonde eu pedi socorro a Deus nesse caminho assim de leitura de Bíblia, de busca no secreto, e pedindo: Deus, me limpa desse pecado, me limpa disso, para me dar força, porque sozinho eu não consigo. Eu tinha um celular só para isso. Eu tinha um que ficava andando comigo e tinha um que ficava escondido, onde eu acessava a pornografia, resetava de fábrica, eu ia lá, restaurava tudo, via tudo de novo, e sempre me sentia muito sujo, mas era uma coisa que era complicado de lutar. As vontades da carne, isso é um grande problema na sociedade, a pornografia, porque por muito tempo as pessoas normalizaram isso. Não, o homem ele tem que ver, o homem tem que fazer, o homem tem que trair, o homem isso, aquilo. E o homem não tem nada, o homem tem que seguir aquilo que Deus deixou na Bíblia, né? Procurar ser um homem de Deus, porque quanto mais sujo a gente fica, mais trabalho depois vai dar para limpar, né? E não vai dar trabalho para Deus limpar, não. Dá trabalho para nós mesmos entender nos processos, os nossos traumas, vasculhar tudo aqui dentro. Quando o Espírito Santo ele fala assim: ó, tem isso aqui errado, e você abre a porta e fala assim: não, realmente eu tenho que ver isso aqui não é de Deus, isso aqui não está certo. Deus, tira de mim todo esse sentimento que não provém de ti, bota aquilo que é teu. A gente renuncia e após aquilo ali, Deus começa a me limpar, a me tratar, a me curar, para que hoje a gente pudesse seguir o nosso casamento, casar, ter uma família, né? Longe das mais práticas. Lógico que isso é um trabalho diário, tá? Não é uma coisa que, foi e acabou, não. E é um trabalho diário, é a gente lutar todo dia contra a nossa carne. Fugir da aparência no mal, assim como está escrito na Bíblia, né? A gente passa por esse processo, começa a buscar, começa a renunciar às coisas do mundo,
Deus começa a separar a gente de certas amizades, de certos lugares. A gente começa a se sentir incomodado de estar em certos lugares. E a gente vai e segue entendendo aquilo que Deus estava fazendo. Eu lembro que a Paola, ela também tinha diversos traumas, assim, coisas que ela trouxe de mais nova, né? E que o Senhor tinha que limpar. Eu não vou entrar muito na questão da Paola, que ela ainda vai falar sobre essas coisas, mas eu trago aqui como um casal, né? O tratar de Deus de um casal para que a gente pudesse realmente construir uma família sã. Esse tratamento com Deus foi de suma importância para hoje eu ser o homem que sou, né? Cada ponto, cada etapa por onde eu passei, hoje eu consigo ver aquilo que Deus ele foi mexendo, que ele foi fazendo, mudar aquela perspectiva de menino para começar a virar um homem, o homem que Deus ele queria que eu fosse, né? E a gente segue nessa transformação, segue buscando esse caminho, porque é uma coisa não é de uma hora para outra, né? Leva um tempo para aquilo ser construído, desconstruído e reconstruído, né? Da forma que Deus ele planejou. E aí eu lembro que nesse começo era muito forte as coisas que eu sentia, as coisas que eu vivia dentro do meu quarto buscando em secreto, né? Realmente buscando ali algo que eu também não sabia exatamente o que era, mas eu queria viver aquilo ali como estava escrito na Bíblia. E eu lembro que eu chorava quando eu escutava uma pregação na internet, eu chorava quando eu louvava, e era aquele temor muito forte, onde muitas das vezes eu ajoelhava, me lembrava de coisas que eu cometia mais novo, casa de prostituição que eu já fui, enfim, renunciando tudo aquilo, falando, Senhor, me perdoa por isso, perdoa por aquilo, Senhor, me perdoa pelas mulheres que eu já deitei, me perdoa por ter feito isso. E chorava, e cada dia era um dia incrível, porque era um dia para glorificar o nome do Senhor, entende? Era um dia que eu me limpava, eu sentia que Deus estava derramando aquele sangue da cruz, né, e me santificando e me limpando naquele momento. Era uma coisa muito forte, mas foi tudo construído aqui dentro da intimidade com Deus, dentro de um quarto, buscando mais da presença dele. O que eu quero falar nesse primeiro momento para você é: a mudança só vem quando você permite que Deus faça. Ele vai te mostrar, mas também não adianta ele te mostrar e você não agir em cima daquilo. O mais importante de tudo é quando você busca no seu secreto. É sobre você ser um homem de Deus no seu trabalho, sobre ser um homem de Deus na sua igreja, sobre ser um homem de Deus na sua casa. Então, existe uma composição dessas partes. Tudo isso aqui ele só fica completo quando você busca a intimidade com o Senhor. Quando você está no seu secreto, buscando a Ele, entendeu? Lendo a tua Bíblia, louvando a Ele, orando, sempre em espírito de oração. Então, tudo isso só vai ser firmado, alicerçado, quando você está firme no seu secreto. Não adianta eu estar indo para a igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sendo que eu estou lá me escondendo atrás do servir. Eu estou lá só achando que aquilo ali está me garantindo a salvação, está me garantindo a intimidade com o Senhor. E não é. Se a gente não mantiver um relacionamento sincero com o nosso Pai, a gente acaba não tendo nada. Porque o primeiro vento, a primeira decepção, qualquer coisa que vem chegar, um fracasso lá no seu trabalho, isso vai te abalar de uma forma absurda que talvez te tire da posição que você se encontra hoje. Esteja firme no seu secreto com o Senhor.